chegou a nossa sexta-feira, calçando os calçados de Ruth. Eu me sinto muito feliz, muito honrada pela participação de todas vocês. E, de antemão, eu quero dizer que isso aqui não é uma palavra específica contra essa ou contra aquela. Não, essa é uma palavra que o Senhor colocou no meu coração já há 15 dias e cortou primeiro para mim. E a palavra do Senhor, ela tem que trazer vida. E eu louvo a Ele por isso. E ela trouxe vida. Está trazendo continuamente, pelo que eu tenho orado para Ele. Meu nome é Fabiana, sou casada com o Rony. Nós temos 3 filhos lindos. Minha mãe está aqui na sala, que isso me é uma honra muito enorme. Minhas irmãs também, que estão aqui na sala, me honram muito. Nós somos do Tropa de Elite de Jesus, lembrando que não é apenas aqueles do Tropa que são tropa, mas todos o filho e toda a filha que saiu das trincheiras e está à frente na peleja. Nós não concordamos com uma igreja que só faz barulho. Nós efetivamente estamos fazendo algo, construindo algo. Amém? Glória a Deus. Eu vou pedir para vocês, por favor, pegar a Bíblia de vocês, abrir em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 10. Aleluia. 2 Reis, capítulo 10, o versículo é o 16. Que diz assim. É só uma parte, tá, gente? Venha comigo, e você verá o meu zelo para com o Senhor. Aleluia! Vocês podem dar um glória a Deus aí pelas escrituras do Senhor? Glória a Deus! Glória a Deus! Então, eu vou trazer um contexto para vocês. Jeú, está falando sobre Jeú, ele que falou isso aí, venha comigo e você verá o meu zelo para com o Senhor. Jeú havia sido ungido rei de Israel e arrancou o mal de Israel. Guardem isso, ele arrancou o mal de Israel. Ele acabou matando todos os que não se arrependeram dos seus maus caminhos. Aleluia! Sabemos que Jeú, ele foi usado por Deus para determinar o fim de uma estação terrível de afronta ao Senhor. Amém? Todo mundo lembra disso? Que Jeú foi usado? Glória a Deus. Aleluia. Claro, primeiro foi destruído um altar idólatra e foi levantado um altar para o Senhor no Monte Carmelo. Lembram disso? Elias fez isso. Elias primeiro destruiu um altar idólatra e colocou 12 pedras. Vocês lembram disso? Era um reino dividido, mas ele colocou 12 pedras. Olha a unidade aí, gente. E depois disso ter acontecido, aconteceu no natural. Ou seja, primeiro se destrói um altar idólatra no mundo espiritual, em termos práticos, com orações, arrependimento, renúncias. Depois, no natural. No material se destrói as bases e colunas desse altar, como aconteceu com Elias e Jeú. Eu vou abrir um parênteses aqui. O que vocês acham? Política e o espiritual não se misturam? Aqui nesses textos, 1 Reis 18 e 2 Reis 9, nós entendemos que se misturam, sim, e bastante. Não tem como ser dividido isso. Não existe. Fecha o parênteses. Essa introdução para que vamos falar, só para trazer um contexto sobre sarar uma geração. Eu quero falar sobre sarar geração, curar geração. E para isso é preciso se posicionar. Todo mundo está falando de posicionamento, amém? Você tem que se posicionar. Se posiciona. Se posiciona, mas como é que eu vou saber como me posicionar? Como eu vou saber ir para a guerra? Me armar? Tocar uma corneta? Gente, em todas as coisas nós temos que pedir orientação para o Senhor. Todas as coisas. Em todas as situações.
Todas as situações, amém? Elias, ele se posicionou contra aquele sistema idólatra quando o altar foi destruído. Jeú destrói o sistema de governo. As gerações estavam sendo salvas, amém? E para sararmos as nossas gerações, nós precisamos seguir à risca o que o Senhor nos direciona, com reserva nenhuma resistência. Prestem atenção, nenhuma resistência. Veja a Ruth, ela sarou as suas gerações. Amém? Ela sarou as gerações dela. Ela foi para um lugar distante, sem nenhuma expectativa positiva. Ela não tinha pensamentos positivos, ela nem sabia o que pensar, o que esperar. Uma cultura totalmente diferente, ela foi inserida num cenário que ainda não compreendia. E ela foi totalmente obediente em tudo que lhe foi dito por sua sogra. Vejam, gente, ela obedeceu tudo. Tudo. Ela não questionou nada. A obediência, ainda que sem sentido para ela, acabou colocando-a sobre algo muito excelente. E eu vou repetir, para gravar isso na nossa mente. A obediência, ainda que sem sentido nenhum para Ruth, acabou colocando Ruth sobre algo muito excelente. Amém? A Ruth, essa nossa querida Ruth, ela não orou ao Senhor para saber se a sua sogra estava instruindo ela certo. Ela nem sabia que podia fazer isso. Eu vou orar. Ela estava sendo discipulada, gente. No caso de Ruth não ter mudado de rota, seu primogênito teria sido morto. Ela era moabita. Os moabitas entregavam seus primogênitos para Moloque. Ela teria feito seu filho, primogênito, passar pelo fogo. E ela não teria entrado na genealogia de Jesus. Nós aprendemos que uma advertência anunciada por alguém e o seu conselho é a extensão da vontade de Deus. Claro, é evidente que no caso de Ruth, não havia dúvidas que era a vontade de Deus. Diferente de conselho e advertências vindo da parte de desconhecidos, que não sabemos se temem ou não o Senhor. Ou que sabemos que não temem o Senhor. Assim, entendemos que Ruth tinha zelo para com o Senhor. Ela queria algo mais, não é? E ela não queria saber se faria sentido ou não, ela não estava discutindo, ela não se preocupou em querer entender, ela apenas seguiu, ela apenas avançou. O posicionamento de Ruth foi permanecer num lugar de humildade. Anotem isso. Permanecer num lugar de humildade, com seu coração aberto, com discernimento e submissão. É isso que Ruth fez. Em Provérbios, capítulo 18, versículo 15, diz que o coração do que possui discernimento adquire conhecimento, e ouvidos dos sábios anseiam por mais entendimento. Em Isaías, capítulo 48, versículo 17 e 18, o próprio Senhor diz: Ele é o Senhor, o nosso Deus, que nos ensina que é útil e nos guia pelo caminho em que devemos andar. E declara que se tivéssemos dado atenção aos seus mandamentos e princípios, então seria a nossa paz como um rio calmo, e a nossa justiça como as brancas e fortes ondas do mar. Ainda em Isaías, capítulo 55, versículo 8, e eu sugiro que vocês anotem esses textos para vocês meditarem esses textos mais adiante. Diz que o Senhor, os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. E os nossos caminhos não são os seus caminhos. Nós vamos falar agora, minhas queridas irmãs, eu dei toda essa introdução, toda essa humildade, o Senhor que ensina conselhos, nós nos permanecermos numa rota, porque nós vamos falar sobre falsa santidade.
que traz morte ao cristão. A falsa santidade, ela não possui compaixão de verdade, uma compaixão genuína. Ela não ama verdadeiramente o próximo, apenas conforme o seu interesse, a sua causa privada, o seu ganho, a sua ascensão pessoal. Faz acepção de pessoas, o coração é duro, mas chora, se sente tocado. Quer viver apenas de experiências, e não se motiva se não tem movimento do Espírito Santo. E muitas vezes atribui como sendo instrução do Espírito Santo algo que aquilo deseja fazer intimamente. Olha o perigo. Olha o perigo. O Espírito Santo me disse que eu tenho que fazer determinada coisa, mas o Espírito Santo nunca falou aquilo. Era a vontade dele. O que leva uma mulher a cair na sedução da falsa santidade? O que leva? O que vocês acham? O coração ser fechado, não ter discernimento. Não ter discernimento. Essa mulher, ela se volta apenas para os seus interesses. Acaba se fechando num quadrado. Não deixa o novo de Deus entrar. O coração se fecha. E os seus olhos também se fecham. Ela não enxerga que está num castelo de egoísmo. E acaba fazendo apenas o que é melhor para ela mesma. Ela não se esforça. O Senhor, que esquadrinha os corações, dá corda, sabe? Permite. E dá corda para essa filha. Vai indo, filha, vai fazendo. Vai fazendo. Quer fazer muitas coisas. Ela quer fazer muitas coisas. Até inicia a fazer as coisas. Mas, no final das contas, não tem continuidade. Desiste quando as coisas começam a ficar atribuladas. Na verdade, acaba não fazendo nada direito. Fica sapateando, andando em círculos, não persevera, fica sempre esperando em alguém o socorro, a ajuda, o auxílio. Tem uma ideia errada sobre servir a Deus. Pensa na resolução de suas necessidades pessoais. Ai, porque eu quero a minha família toda, lá. Todo mundo quer, gente. Todo mundo tem desejo. Mas não é só isso. Uma vida com Deus não é só isso. Sinto muito informar. Uma vida com Deus, eu venho falando isso continuamente. É que se o meu irmão da Malásia está em pecado, eu também estou. Se o meu irmão da Indonésia está passando por tribulações, eu também estou. Isso é um corpo só. Eu não posso ficar com o dedo ferido e não sentir dor no resto do corpo. Quando a gente está com dor no dedo, não parece que a gente fica todo atribulado? Isso é corpo, gente. Os filhos de Deus é um corpo só. Um corpo, não tem como dividir, não. Outra característica é um coração insubmisso. Um coração insubmisso. Vão anotando aí. É aquele que se submete apenas aos seus caprichos. É como a pessoa quer, do jeito dela. Ah, do jeito dela. Não se importa com a busca do que é eterno. Acaba se perdendo no que é efêmero. Começa a ficar confuso. Fica pensando em umas coisas e as questões eternas esquece, abandona. É catar vento, gente. É catar vento. As coisas que a traça e a ferrugem consomem se tornam mais importantes do que as coisas eternas. As coisas que a traça e a ferrugem consomem acabam se tornando muito mais importantes do que as coisas eternas. A pessoa fica surda espiritualmente. Decide conforme seu próprio ponto de vista. Toma conselhos de inexperientes ou quem não tem profundidade em Deus.
ou nem toma conselhos. Assim como Roboão. Lembram de Roboão? O filho de Salomão? Ele fez do jeito que ele quis, porque ele era insubmisso. E acabou fazendo o quê? Trazendo uma divisão no reino. 10 tribos foram para um lado, 2 tribos para outro, que a gente sabe até hoje que são samaritanos. Um coração insubmisso traz divisão, que é exatamente o contrário do que o Senhor determina. O Senhor quer que o seu corpo tenha unidade. Eu vou dar um exemplo sobre unidade. Unidade, gente. Imaginem que vocês estão no supermercado comprando batata e que vocês querem fazer um purê. Vocês compram 10 batatas, colocam dentro de uma sacola. Isso não é unidade ainda que elas estejam todas juntas. Amém? Elas vão se tornar unidade quando elas estiverem no mashed potatoes, no purê de batatas, que não tem como você ver quem é uma e quem é outra. Entenderam? Isso é unidade. Esdras fala, e eu falo isso continuamente, vou continuar falando. É um dos exemplos que eu mais amo sobre unidade na Bíblia. Ele diz, e todos os homens eram como se fosse um homem só. Isso é unidade. Unidade é o mesmo pensamento, a mesma visão, o mesmo sentimento e a mesma ação. Isso é unidade. Um coração insubmisso gera ídolos. Um coração insubmisso gera ídolos. Pessoas que admira e a segue. E eu não estou falando que não é para admirar. Podemos admirar, sim, mas nós adoramos apenas o Senhor. Ainda que as ideias dessa pessoa que se admira, um coração insubmisso, sejam à margem do que o Senhor determina, acaba até concordando com essas ideias. Porque vale mais a pena agradar pessoas do que o Senhor, não? Os insubmissos pensam assim. Ficam cheios de dedo para falar. Não, você está errado. O coração insubmisso tem uma fome voraz de conteúdo. Busca em várias fontes. Quer crescer em conhecimento. Mas não se submete ao que o Espírito está lhe enviando. Olha aqui a armadilha. Isso aqui é uma armadilha. Em Tiago, capítulo 4, e o versículo 7. Tiago, capítulo 4, versículo 7 diz assim, que nós temos que nos sujeitar a Deus. Sujeitem-se a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Gente, eu quero falar algo sobre este versículo. Sujeitar a Deus é obedecê-lo em todo o tempo. E isso é a resistência ao inimigo. A obediência e a sujeição a Deus, que é a própria resistência ao inimigo. Não adianta a gente sapatear contra o inimigo, não, se a gente não obedece a Deus. Tá bom? Não adianta. Não adianta. Em Hebreus, capítulo 13, e o versículo é o 17, diz para obedecermos às nossas autoridades e nos sujeitarmos a elas, pois elas velam por nossas almas e irão dar conta delas com alegria e não gemendo. Outra característica é a falta de humildade. Acaba se achando melhor, eu sou melhor mesmo, eu sou a toda poderosa, eu que sei de todos Paranauê, eu sei tudo, eu que sei. Eu que sei. Mesmo que intimamente não ache que seja, não ache que esteja à altura, mas ela se comporta dessa maneira. Ela pode agir que as pessoas não estão à sua altura, que não têm o seu mesmo conhecimento, porque ela é mais profunda, ela é que mais proclama, ela é que mais ora, ela ora bonito, mais formoso, mais inteligente, sente-se melhor, enfim. Ela julga. Essa mulher, ela julga. Ela julga. Ela diz que a fulana não é tão boa quanto ela. Cuidado. Jesus, isso é perigoso. Essa mulher, ela é arrogante, orgulhosa, ela aponta o dedo.
E de forma inconsciente faz isso, tá, gente? Não é porque ela disse assim, hoje eu decidi que eu sou melhor que todo mundo. Não, é inconsciente. Essa mulher está presa numa sedução. Ela não se compadece, ela não intercede. A arrogante escolhe quem vai ouvir. Não, eu vou ouvir esse aqui agora. Eu vou ouvir aquela ali. Quem vai lhe aconselhar? Quem ela vai instruir? Quem ela vai discipular? A arrogante, quando discorda de algo, se rebela. Não vou fazer mais nada agora. Agora eu não quero mais fazer nada. Em Jó, capítulo 41, versículo 34, diz o seguinte: o comandante do altivo diz que ele vê tudo, que é alto, e é rei sobre todos os filhos da soberba. Olha que forte isso aqui, gente. Em Ezequiel, capítulo 28, versículo 17, está falando sobre Lúcifer. O coração dele havia se tornado orgulhoso, arrogante, presunçoso. E o texto diz, ele havia se tornado orgulhoso por causa da sua beleza e corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso, Deus o atirou à terra, fazendo dele, sabe o quê? Um espetáculo para os reis. Em Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Um coração fechado, um coração insubmisso e um coração arrogante acarretam uma grande possibilidade de ser inserida na falsa santidade. Preste atenção. É uma grande possibilidade. Mas por si só não determina que viva sobre essa sedução. Não é necessário estar vivendo em todas essas três condições para ter caído nesta teia de sedução, no encantamento da falsa santidade. Jó era um homem íntegro, reto, temia o Senhor e ele se desviava do mal. Ele aconselhava, ele sacrificava, não por ele apenas, mas pela sua esposa, porque eles eram a mesma carne, amém? Mas também ele sacrificava por seus filhos. Lembram disso? Que ele se sacrificava pelos seus filhos? Porque talvez tivessem pecado e blasfemado contra Deus. Porque talvez tivesse acontecido isso. Talvez. Jó temia o Senhor. Jó temia o Senhor. Não é? Ele temia. Consequentemente, ele ensinou sobre o Senhor a seus filhos. Ele ensinou, não ensinou? No entanto, os seus filhos viviam dando banquetes. Não se tem notícia de que sacrificavam ao Senhor. Vamos fechar o áudio, por favor, irmãs? Não se tem notícia nos textos que os filhos de Jó sacrificavam ao Senhor. Ou se eles oravam, ou se eles tinham uma vida com Deus. Apenas está escrito que eles faziam banquetes. Eles estavam sempre em festa. Tanto que quando foi destruído, eles estavam dando banquete. O maior exemplo da falsa santidade é a vida que Jó levava. Ele poderia ser íntegro, ele poderia ser reto, ele poderia se afastar do mal, ele poderia também temer o Senhor. Mas ele fazia como um protocolo. Prestem atenção. Como um protocolo. Mais uma agenda. Um a fazer no seu dia. Mais uma tarefa. Jó diz no capítulo 42, o versículo 5, que conhecia o Senhor apenas de ouvir falar. Mas que naquele momento, os olhos de Jó estavam vendo o Senhor pela primeira vez. Jó viveu uma experiência muito dilaceradora. Foi dilacerador o que ele viveu. Foi terrível. Ele perdeu os filhos, perdeu tudo. Por conta do quê? Da falsa santidade.
Eu saúdo as irmãs com a Shalom de Cristo, amém? Através de Jó, nós podemos extrair algumas características da falsa santidade. Amém? Ensino raso sobre o Senhor. Sobre quem é o Senhor? É raso. É claro que é um aprendizado de uma vida inteira, mas e mesmo assim não aprende tudo, né? Quando a gente está aprendendo do Senhor, a gente não consegue aprender tudo, né, irmãs? Mas a falsa santidade dá um ensino raso. Raso. Superficial. Amém? Aleluia. Essa característica, eu estou me referindo aos filhos. Mas a gente não precisa falar só em filhos, também em discipulado, tá, gente? Aqueles que o Senhor nos envia para discipular. Não ensina sobre arrependimento. A gente tem que ensinar sobre arrependimento. Nós temos que ensinar sobre renúncia. E também sobre a cruz, gente. É importante falar sobre a cruz. E Jó não ensinou isso. Claro que nem cruz tinha na época, mas ele não ensinou a amar o Senhor. Quando nós aprendemos a amar o Senhor, a gente sente no nosso coração aqui as coisas que a gente faz, de repente pode estar afrontando a santidade de Deus, e a gente fica triste. A gente fica triste com isso. Acaba se ensinando um amor romanceado. Claro que ele é o amor. Mas nós precisamos ensinar sobre aquilo que afronta a santidade do Senhor. As mulheres são naturalmente as discipuladoras dos seus filhos e acabam ensinando, a maioria das vezes, apenas o que não pode ser feito, o que é pecado. Mas mulheres, mães, que estão ensinando seus filhos, é preciso ensinar os filhos a amar o Senhor. Amar o Senhor. Quando nós amamos, nós não queremos o mal. Quando nós amamos, nós nos sacrificamos. Amém? Isso acaba acontecendo porque o relacionamento dessa mãe com o Senhor é raso. Possui apenas a aparência de santidade, mas é uma capa escondendo a insubmissão, ou a arrogância, ou até o coração fechado. O zelo para com o Senhor é fraudulento. Essa mulher conhece o Senhor apenas de ouvir falar. Não provou ainda do Senhor, e se provou, ela esqueceu. Os filhos reproduzem o que está acontecendo no mundo. Vício nas telas, nos jogos, trancados no quarto. Porque não vê orando, não vê lendo as escrituras, talvez. Isso, eu não estou falando só para filhos. Eu estou falando para discípulos também. Amém? A falsa santidade, ela é um gigante imperceptível, até para as pessoas que estão do lado de fora. Veja só, Jó, ele era bem visto pelos amigos, desculpe, pelos vizinhos. Ele era bem visto. Ele era um homem que se sentava na entrada da cidade. Isso era algo para homens importantes. Ele era um homem bem visto. Ele era um homem importante. Outra característica da falsa santidade é a murmuração. Jó, ele murmurou muito, hein, gente? Ele só não blasfemou. Mas ele reclamou do dia que ele nasceu, que poderia ter ido direto para a sepultura. Lembram disso? Ele murmurou muito. Muito. Eu sei que foi terrível o que aconteceu com ele. Claro, eu não estou tirando isso, né? Mas o Senhor, ele é totalmente contra a murmuração, gente. Totalmente. A mulher reclama de tudo, não consegue ver, não consegue perceber o favor de Deus. Ela não consegue ver os detalhes. Ela não consegue ver. Está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, até as ruins, tá incluso no pacote, viu, gente? Também está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, em tudo, dai graças ao Senhor.
Não há nenhuma exceção, nenhuma exceção a essas duas direções da parte de Deus para os seus filhos e nesta sala para nós. Amém? Jesus disse em João, capítulo 16, versículo 33, que nós teríamos aflições. Mas ele deu uma ordem para termos bom ânimo. Ele não disse assim, quando vocês decidirem ter bom ânimo, vocês tenham. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Esse tende bom ânimo, para quem é bom em português, sabe que é imperativo, é uma ordem. Imperativo é tudo aquilo que ordena. Então, Jesus não disse assim, ó, talvez vocês podem decidir ter bom ânimo. Não, ele mandou a gente ter bom ânimo. Murmurar é declarar que Deus está fazendo errado, que Deus escolheu errado, decidiu errado, que perdeu o controle. Amém? Outra característica da falsa santidade é a imprudência. Imprudência. Uma filha sob esse encantamento age e decide de forma imprudente. Ela apenas ora ao Senhor e faz. Porque o seu coração está inclinado à imprudência. Às vezes essa mulher nem ora, apenas faz. Essa filha diz que quer ser semelhante a Daniel e escutar apenas o Espírito Santo. Não quer ouvir homens. Isso é uma mistura entre submissão, orgulho e prudência, gente. Cuidado. A imprudência traz consequências para a família. Todos acabam sofrendo pela imprudência da mulher. Todos. Jó foi imprudente em sacrificar pelos filhos. Sabiam disso? Que ele foi imprudente? Ele não perguntou para Deus se ele tinha que fazer isso. Eles já eram adultos. Claro que Jó deveria continuar orando pelos seus filhos. Mas sobre sacrificar, ele deveria consultar o Senhor. Essa imprudência trouxe consequências. Em Provérbios, capítulo 1, versículo 32, diz que a imprudência dos nécios os matará. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 4, diz que o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Outra característica da falsa santidade é controle. A mulher, sobre esse encantamento da falsa santidade, quer exercer controle sobre tudo. Ela pensa que através dela que tudo gira. Ela precisa saber de tudo, decidir sobre tudo. Em Isaías, capítulo 26, versículo 4, diz: para sempre confiarmos no Senhor, pois o Senhor é rocha eterna. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz que o Senhor conhece os planos que Ele mesmo tem a nosso respeito. E eles são pensamentos para nos fazer prosperar, para não causar dano. Planos para dar a cada uma de nós uma esperança e um futuro. Outra característica das falsas santidade, Jeremias 29, 11. Lindo esse texto. É a dificuldade de entrar num lugar de arrependimento. Essa característica é muito forte. Essa mulher possui uma característica adâmica tão sobressalente que demora para assumir a responsabilidade que acontece com ela e à sua volta. Ela é devagar em se arrepender, em pedir perdão. Pensa que tem razão em tudo, argumenta, discute, se exalta. Jó demorou muito tempo para se arrepender. Ele se arrepende mesmo no final do livro, não é? Eu estou quase acabando, gente. Jó, capítulo 41, versículo 24, diz que o coração é firme como uma pedra e firme como uma mó de baixo. Coração duro. Em Jó, capítulo 42, versículo 6, diz que os seus olhos estavam vendo o Senhor, e por conta disso, ele se abominava e se arrependia no pó e na cinza. Para essa mulher, a culpa sempre é dos outros. Sempre. Enquanto Jesus disse, tudo é sobre mim.
pecado é sobre mim. Olha só que forte isso, gente. Antes de entrar nas consequências da falsa santidade, eu quero informar que o principado que seduz os filhos, as filhas de Deus para entrarem nessa teia da falta de entendimento e de cegueira é Leviatã. Leviatã. Leviatã é da falsa santidade, do controle, da religiosidade. Amém? Ele é um gigante que precisa ser desmascarado, porque ele engana muito bem. Ele engana muito bem. No livro de Jó, no capítulo 41, Leviatã é mencionado. E sugiro que vocês leiam este capítulo. Nós estávamos fazendo uma série de orações, né? Quem estava na sala de orações sabe que muitos textos de Leviatã nós fomos conduzidos para orar, amém? E o que aconteceu na nação brasileira, gente? O que aconteceu? Teve até um americano sonhando com isso. A Jana sonhou com isso. Bom, vamos para as consequências dessa falsa santidade. Prisioneira de Leviatã, ela tem medo, tem pânico, porque lhe sobrevém um espírito de terror. Traz desespero, medo até para as mais corajosas. Altivez, porque lhe sobrevém um espírito de orgulho, humilha as pessoas, despreza as pessoas. Sobrevém um espírito de orfandade. A mulher se sente impotente, se torna rebelde, desobedecendo porque não se submete. O órfão não se submete porque acha que ninguém está cuidando dele, que ele tem que se cuidar sozinho. Ele que tem que fazer as coisas por si mesmo. Não presta contas, porque pensa que tem que dar conta de tudo sozinha. Essa filha, estou encerrando, está sempre desconfiada de tudo e de todos. Sua mente é uma porta aberta para dardos do maligno. Ela imagina que todos estão contra ela. A filha de Deus, que está sob esta influência, sente dores físicas. Dores na coluna, nos ossos, tem insônia, fibromialgia. Claro que não é uma regra, tá, gente? Mas isso é muito normal acontecer. Mas todos aqueles que têm essas coisas também não significa que está sob esse encantamento, amém? E para sanar isso, fugir disso, é necessário se arrepender. Entrar nesse lugar de humildade e de arrependimento. Amém? Glória a Deus.